60% do eleitorado, mas de votante eles devem chegar quase próximo a 70%. E eles hoje são o que vão definir o futuro prefeito de Foz do Iguaçu. Eu digo isso porque eles estão em movimento, estão em idade ativa, vivem em tribos, né? Estão altamente conectados por causa da internet. Então, hoje, por exemplo, quem fizer um discurso e agradá-los, e eu acredito que o perfil que eles buscam, geralmente é alguém que os representa, está exatamente nessa faixa etária deles. Eles se sentem hoje a busca de um representante que interage com os desejos e vontade deles. A verdade é o seguinte, ele quer participar do desenvolvimento socioeconômico do lugar onde ele mora. E hoje, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, grande parte desse pessoal não vê perspectiva de futuro em relação ao emprego e renda. Hoje, grande parte deles migram para as regiões oeste, que está aqui desenvolvendo no agronegócio, ou para o Paraguai. E aqui, em Foz do Iguaçu, onde a oportunidade de emprego e renda é pequena, o que faz? Faz com que eles busquem a identidade de um candidato que resolva os desejos deles. Que tipo de desenvolvimento econômico que a cidade possa oferecer para eles, para que eles possam ficar na cidade, porque eles gostam da cidade. Eles aqui, Foz do Iguaçu, é um lugar que eles gostam, mas muitas vezes são obrigados a migrar por falta de oportunidade de emprego e renda. O segundo turno, o senhor acredita que vai refletir mais a vontade e a escolha dos moradores? Às vezes, dependendo da situação, nem segundo turno tem. Porque você veja o seguinte, esse pessoal hoje, eu estou falando, ele representa quase 70% dos votantes. 60%, 55%, 50% dos eleitores, mas 70% dos votantes. Se de repente eles encarnarem alguém que os represente, eles definem a eleição até no primeiro turno. E tem muitos candidatos ali. Será que não vai ter, como o jovem ainda não tem essa experiência de votar, vai ficar meio confuso, vai ficar meio indeciso em qual candidato escolher com tantas opções? Acredito que não. Você tem que entender assim, quando eles se comunicam e acham, por exemplo, que o fulano ou o beltrano é o que o representa, não vão ter, porque assim, é como se fosse uma moda, né? Então, você pode ver o que é moda. De repente todo mundo quer essa calça rasgada, todo mundo não está usando. E de repente são isso, eles adquirem, é como se fosse um produto, o fulano, o beltrano, esse é meu, é o que me representa. Como eles estão interagindo em tribos e estão altamente conectados, de uma hora para outra eles assumem isso. E a internet vai dar o tom da campanha esse ano também? Com certeza a internet, a rede social, televisão, isso acabou. Cabo eleitoral, liderança de bairro, isso acabou. Hoje a internet dá o tom da campanha. Aqui na Argentina, aqui no Brasil, vários exemplos aconteceram. Como que o senhor avalia a situação política da cidade hoje aqui em Foz? A situação é a seguinte, o que existe hoje, e isso é um problema seríssimo, que deve logo no futuro ser resolvido, é que esse modelo partidário, político, exauriu. Ele não interage mais com a sociedade. A sociedade está distante deles. Então, eles ficam decidindo as coisas lá em Curitiba, lá em Brasília, montam seus partidos, é uma quantidade enorme de partidos, desnecessária. E lá eles definem quem que eles querem para ser candidato, quem eles não querem. Não é aqui. Então, a sociedade está distante do modelo. E isso, ao longo desses últimos 20 anos, devido a centenas de reformas, centenas de resoluções, foi afastando. Hoje você veja o seguinte, tal de fundo partidário, o fundo partidário e fundo eleitoral. São bilhões de reais que ficam na mão de poucos. Então eles ficam distribuindo esse dinheiro para os interesses deles, lá de cima, não visando a eleição municipal, mas sim visando as suas eleições majoritárias.
Isso é uma desgraça, porque, veja bem, faz com que, e agora você está falando do jovem, faz com que eles não participem desse processo. Então, se os partidos hoje são uma coxa de retalho fragmentada em centenas de partidos, faz o seguinte, faz com que a sociedade, estando distante, possa o inesperado surgir. Isso aconteceu na Argentina ali agora há pouco tempo. A Buric e o Massa, estrutura partidária enorme, história, perderam para um novato. Aconteceu no Brasil e aconteceu aqui em São Paulo e não vai ser diferente em vários lugares do Brasil. Como seria o modelo ideal? O modelo ideal seria voltar, não é que voltar, porque agora estão fazendo restrições para voltar a ter poucos partidos. Fizeram aquela farra de partido, né? Tirar a identidade, tirar o povo da participação da política. E como é que era o povo participava da política? Através do partido. Votava seu diretório, sabe? Tinha toda uma organização que aqui existiu, no Brasil tinha isso. Então, o diretório que era municipal tinha autonomia, né? Tinha suas eleições e tudo. Hoje não. Então foram fazendo, como é que chama? Comissão provisória, e foram afastando o eleitor do partido. Então, hoje, o eleitor não tem identidade com o partido. E a eleição se baseia exatamente no princípio do partido político, né? Onde você lança candidato, onde você faz suas prévias, etc. E hoje, isso estando distante, o que acontece? Acontece que esse eleitor não vê mais a política com bons olhos. Então, por isso que ele, às vezes, se você for conversar com político agora, ele odeia político. Porque as mensagens que a política transmite para ele é falcatrua, corrupção, é prisão. Isso a televisão está mostrando todo dia, isso, né? Mas ele, como é obrigatório, ele tem que votar. Então, por um fato de ser obrigatório.